Hoje vamos falar sobre saúde do cérebro. Então, esse recurso importante aí para o nosso cérebro, né? Então, viemos falando, então, da função cerebral, e grande parte é desconhecida, e dos trilhões de ligações, então, chamadas sinápticas, né? E a ligação entre os vários tipos de células. Então, o mundo, o universo do cérebro, né? Ele é extremamente complexo, né? Então, hoje, inclusive, os estudos hoje voltados para o cérebro, quando a gente entra na questão energética, nós entendemos principalmente que a função do cérebro, do pensamento, o pensamento é algo tão esplêndido e tão misterioso até, que já se sabe que ele transcende a capacidade apenas material do cérebro, né? Mostrando, assim como a gente tem hoje em física quântica, sabemos que a matéria, a partícula material, ela não existe de fato na concepção que nós temos de coisa palpável, né? Na verdade, a matéria é tão somente a energia condensada, com as partículas com um status oscilatório menor, né, do que as partículas, então, mais sutis. Então, o cérebro denso físico, ele é tão somente, então, uma compactação da toda a energia vital. E aí nós vamos ver que as grandes ligações, aí, as ligações sinápticas, né, elas representam aí tudo aquilo que permite, então, o pensamento, permite o comando nervoso, permite o comando das funções. Aí está, então, uma célula, um neurônio, né, com sua característica, apenas aqui é um diagrama até, não é apenas uma ilustração, mostrando, então, que através da bomba de sódio e potássio, então, o estímulo nervoso percorre eletricamente, então, os chamados axônios, né, e as sinapses se comunicam entre uma célula e outra. E aí está, então, que o cérebro, então, nenhum computador, o computador mais perfeito do mundo hoje, mais perfeito do mundo, com toda a tecnologia, tá? Com toda a tecnologia, ele não consegue chegar a 1/1000 da capacidade cerebral, né? Então nós temos aí que o melhor computador do mundo, né, o maior computador do mundo, o melhor de todos, foi realmente criado por aquele que, na verdade, é responsável de toda a vida. O problema hoje é que nós temos a degeneração, então, dessa grande função, né, desse grande órgão aí, que é o cérebro, e a vida moderna, principalmente, se encarrega aí de fazer realmente a degeneração, porque há muitos fatores que fazem a degeneração. E aí o mal de Alzheimer, a antiga aterosclerose cerebral, ou demência senil, né, então, hoje é um grande mal no mundo, e 3% da população mundial hoje está sob risco. Teve ou vai ter Alzheimer de algum jeito. Então, essa doença, ela é, assim, a principal degeneração cerebral hoje. E é motivo de grande preocupação. Eu mesmo, vários pacientes meus com mal de Alzheimer, chega realmente, assim, você atendendo no consultório, uma pessoa com mal de Alzheimer, a família trazendo, é algo, assim, extremamente impactante, porque ele perturba muito nosso equilíbrio, né, nossa tranquilidade, porque é ver um indivíduo que não tem mais memória de si mesmo, das pessoas, e esquece até o que está fazendo ali, né? Quer dizer, esquece até o nome de o que está no médico, etc. Então, essa situação, ela tem um grande impacto em toda a família, em toda a sociedade, todo o grupo, né, social da pessoa. E você pega um presidente como Ronald Reagan, por exemplo, né, que foi o homem mais poderoso do mundo, e depois ele com Alzheimer, ele não sabia, saía sem roupa na rua, e perguntava ele quem era, ele não sabia quem era, perguntava o que era os Estados Unidos, ele dizia que era uma ilha do Pacífico, quer dizer, então, cuidado que os japoneses vão atacar de novo, né, pensando que era Pearl Harbor. Então, uma situação assim completamente fora de questão, né? Ele não sabia de absolutamente nada, degeneração mental, cerebral, né? Não mental, mas cerebral. E aí nós temos que essa doença, por que eu estou citando o mal de Alzheimer? Justamente é um grande problema atual em relação ao cérebro. E aí nós temos aqui, esse slide mostra o que acontece no mal de Alzheimer. Aqui você tem
Esse é um slide, aqui é um corte de microscópio eletrônico, né, mostrando aqui, então, tudo isso que vocês veem, pontinhos rosinhas, tudo isso são pontas de neurônios ou cortes de neurônio. E aqui você tem o que chama de substância de amiloide. Aqui um neurônio, a massa geral. O neurônio aqui é um corte de um axônio, está escrito neurônio aqui. Não sei se vocês conseguem ver o meu cursor. Aqui vocês conseguem enxergar, aqui onde estou com o meu cursor em cima do neurônio. Se conseguem enxergar, por favor, deem um ok. Se não, coloca um não aí para mim, só para eu saber não, né? Vamos ver se esse aqui já dá assim ver, não. Também não, né? O que mostra o slide é bem claro aqui. Ele mostra aqui onde está escrito neurônios, né? Uma setinha mostrando um corte de neurônio. E aqui, nesse caso, ele vai ser esse aqui, olha. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês qual seria, né, essa parte aqui, né, que eu estou mostrando para ser do neurônio aqui. Seria justamente o correspondente a um corte que seria feito, está demorando aqui um pouquinho, tomara que não caia aqui, mas aqui, é esse aqui, um momentinho só, quero mostrar bem claramente para vocês que parte é essa que está sendo vista ali. Esse slide vai mostrar. Vocês estão vendo essa figura amarela aqui? Ela tem à esquerda essa alça maior aqui, grande, né? Que seria o axônio. Seria um corte aqui exatamente na metade. Exatamente na metade. Ok? Exatamente na metade aqui. Ok? Perguntas no final, por favor, tá, Laura? Respondo tudo isso. Um corte aqui. Aí esse corte aqui faria que no microscópio eletrônico nós víssemos exatamente essa imagem. Tivemos essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Esse corte neurônio seria aquele corte lateral, já numa visão, então, como se fosse da frente um corte, né? Na parte central, aí você olharia de frente para o corte, né? E aqui, o principal problema aqui no mal de Alzheimer, que é a deposição da substância amiloide. A substância amiloide aqui, ela vai destruindo os neurônios. Ela vai tendo um efeito tóxico, tá? Essa deposição, ela prossegue na massa cerebral e vai progressivamente produzindo, então, a degeneração, né? E aí, nesse outro caso aqui, a gente tem esse slide aqui que mostra a diferença principal entre o cérebro normal, chamar o cérebro neurônios normais, né? E aqui os neurônios afetados pelo mal de Alzheimer. Então aqui nesse lado, esperar um pouquinho o slide, está um pouco lento por causa do sistema, tomara que não caia aqui agora. Bom, no cerebral normal, tá? Então o que acontece? Os neurônios são bem vascularizados, recebem a sua ideia e se comunicam adequadamente. Já no mal de Alzheimer, tá? As neurofibrilas são afetadas aqui, né? Então elas são afetadas, aqui a substância amiloide afeta a vascularização e a nutrição dos neurônios. Eles entram o quê? Eles entram em apoptose, em morte. Os neurônios vão progredir. No mal de Alzheimer, pra você ter ideia, são milhões e milhões de células que morrem todo dia por causa dessas placas amiloideias que aparecem aqui. Tem nada a ver com amido, com coisa de comida, nada disso não. Ninguém sabe ainda direito, está se estudando, o que aparece a substância amiloide aqui. Mas há várias teses aí que mostram, então, como funciona. Aqui você tem da microscopia eletrônica, mostrando, então, as alterações. Cada risquinho branco desse é, assim, o cérebro progressivamente sendo afetado aí, então, pela substância amiloide e por outros fatores que degeneram o cérebro também. E aí, a gente pode notar aqui, né, nesse caso aqui, esse slide, vou guardar um pouquinho que ele está bem pesadinho hoje, porque tem muitos slides, né? Aqui, então, nós temos, então, uma representação de como é que acontece, então, no mal de Alzheimer. Você vai ver, então, que aqui na direita, né, o córtex cerebral normal, né? E aqui, já quando ele está no mal de Alzheimer, vai havendo uma atrofia do córtex. Então, a diminuição cortical. Então, certamente que a doença chamada aterosclerose, que era aquela doença que se chamava-se do idoso, que ia ficando, então, esquecidinho, etc., já era mal de Alzheimer, né? Só que a gente chamava de aterosclerose cerebral.
né? É arteriosclerose cerebral, não aterosclerose. Há uma diferença muito grande entre aterosclerose e arterioesclerose. Aqui eu me refiro a arterioesclerose. Assim. Arteriosclerose. Ou seja, a esclerose, o endurecimento das micropartículas, as microveias e microartérias do córtex cerebral. Tá? É uma capinha que envolve o cérebro aqui. Já a aterosclerose não é isso não. Aterosclerose é a formação de placa ateromatosa dentro de artérias. Não é o caso aqui. Então a pessoa diz, essa pessoa tem aterosclerose cerebral. Não. Pode ter aterosclerose da artéria coronária ou da artéria, então, da carótida, dessas regiões, assim, no caso. O que vai acontecendo no mal de Alzheimer é uma destruição progressiva do córtex, né? E depois, na situação severa, uma diminuição grande aí do córtex e das áreas internas também, aqui no caso do hipocampo, né? E também afeta depois, então, todas as áreas centrais aqui do cérebro, até chegar no hipotálamo também, etc. E aí isso vai afetando. Então, nesse caso, nós temos que não só os radicais livres estão afetando aqui, como também essa vascularização deficiente aqui por degeneração e perda, morte, então, dos chamados neurônios cerebrais. Então, na doença de Alzheimer, Jeffrey mostra aqui a causa, fatores ambientais, a idade, né? Então, só um dado importante é que no passado não existia mal de Alzheimer como nós conhecemos hoje. Se for feito um estudo, como nós fizemos, da incidência do mal de Alzheimer, isso você pode ver nas estatísticas perfeitamente. O site da Organização Mundial de Saúde, você coloca lá Alzheimer Disease, em inglês. Aí você vai ver a incidência mundial, né? Os países onde você tem maior incidência de mal de Alzheimer são justamente países industrializados ou superindustrializados, sendo que isso cai vertiginosamente nos países não industrializados ou nos países tropicais, tropicais no sentido assim, insulares, tropicais assim, pequenos países distantes, onde na África, por exemplo, o mal de Alzheimer ele é muito raro entre os índios basicamente inexistente, né? Não existe mal de Alzheimer entre os índios, né? Porque eles não sofrem a mesma situação de um civilizado. Você tem os fatores genéticos, por causa do fenótipo, do genótipo, que são, o fenótipo é o resultado da interação genética com o meio ambiente, e aí há progressivamente uma passagem da informação para as novas gerações, e a tendência é que haja cada vez mais aí aumento das taxas, a chamada morbidade, né? E não é mortalidade, é morbidade, né? Quer dizer, a capacidade, então, da doença se desenvolver. Então, nós temos aqui os fatores ambientais produzem disfunção mitocondrial. O mitocôndria, vocês já viram em apresentações anteriores, é dentro da célula justamente a organela responsável pela respiração celular. E ela produz ATP, produz energia, né? Então, a disfunção mitocondrial vem a ser justamente o que mata a célula. Então, é como se você ficasse sem pulmão, mas arranca seu pulmão de repente, né? Ou então lentamente. A pessoa que tem, por exemplo, né, uma doença pulmonar progressiva, tá? E aí ela vai então ter uma incapacidade progressiva do pulmão, não consegue respirar um dia a pessoa morre. Então, o mitocôndrio na célula seria responsável, na verdade, o mitocôndrio ele sofre com o pH ácido, com a falta de oxigênio, tudo isso vai ser um fator ambiental que vai fazendo que a célula cerebral ela vá perdendo a capacidade, então, funcional. E aí você tem o estresse oxidativo. O que é isso? São os radicais livres. A vida moderna, a vida parada, né? a vida sedentária, a vida em locais de grande poluição, vai produzindo, então, aumento dos radicais livres, e com isso, os radicais livres, a disfunção mitocondrial, são os fatores ambientais aqui, né? Tem outros fatores ambientais, que nós vamos agora acrescentar, que são responsáveis pela disfunção mitocondrial e pelo estresse oxidativo, que eu vou mostrar em seguida. Mas aqui, fatores genéticos, já foram localizados marcadores genéticos
para o mal de Alzheimer. Então é possível pegar a célula de uma pessoa hoje, né, fazer uma averiguação, então, da presença, então, dos genes que produzem mal de Alzheimer, e aí com isso fazer uma interferência. Só que não há como realmente bloquear esses genes aqui, né? Aqui estão os dois genes, né? Que seriam os conhecidos, né? Esse alfa, a beta, né? E o APPP beta, que são os dois fatores genéticos, assim, os genes, né? Causadores aí do mal de Alzheimer. Só que eles não funcionam se você não tiver disfunção mitocondrial e estresse oxidativo. Então, o fator desencadeante é o meio ambiente, é a alimentação, e com a idade, o que acontece com a idade? Acontece com a idade que, enquanto uma criança ela tem um pH mais alcalino, o idoso vai ficando mais ácido, e aí ele vai tendo menos oxigênio, e com isso fica mais fácil os fatores desequilibrantes do oxigênio transformarem em radicais livres pela perda do elétron da última camada, a camada de valência. Então, que vai havendo, então, progressivamente essa situação. Então, os fatores ambientais responsáveis por isso seriam, então, os metais pesados. Aí o alumínio aparece. O alumínio é neurotóxico. Você vai encontrar alumínio hoje em várias situações, principalmente, muita gente não sabe, mas muitos antiperspirantes são à base de alumínio. É melhor usar, então, uma coisa, um desodorante, né? Um desodorante que seja apenas desodorante, né? Que seja apenas desodorante. Então, isso vai, então, fazendo, então, cada vez mais, assim, a diferença, né? Outra coisa é o uso do que a gente chama de antiácidos à base de hidróxido de alumínio, que muita gente usa, principalmente para industrializados, onde as pessoas comem, então, excessos, né? E excesso, então, tem acidez e usa antiácidos, né? Tem que usar antiácidos à base de magnésio. Então, o magnésio não causa isso. E alumínio de panelas, alumínio na água, pelo tratamento da água. O ômega 6, excesso de frituras, principalmente desequilíbrio ômega 6 e ômega 3. Por isso que o ômega 3 é um grande recurso para prevenção e para tratamento do mal de Alzheimer, né? Os agentes inflamatórios que a gente tem hoje, né? Principalmente desencadeiam a chamada cascata do ácido araquidônico, que vem justamente do ômega 6 também, muita fritura, etc. Favorece também o mal de Alzheimer, não só o Alzheimer, mas a maior parte das doenças. O cheiro de hormônios, como a carne, linguiça, essas coisas todas, têm hormônios hoje sintéticos, o nome dele é dietilbestrol principal, e também interfere aí, favorecendo o mal de Alzheimer. A acroleína vem do excesso de frituras, de alimentos chamados industrializados, e causam degeneração dos nervos também, né? Tudo isso associado. Então não é só realmente alumínio, coisa ou outra. Na verdade, veja que enquanto a ciência procura uma causa isolada, nós sabemos que pelo princípio da visão sistêmica, são vários elementos que se somam aí para produzir uma doença. Enquanto se procurar uma causa isolada, você vai ver realmente o conjunto que produz as doenças, né? E aí tem as aminas heterocíclicas. Isso é um dado muito importante para quem gosta de churrasco, viu? Aí um dado ótimo, né? Os churrasqueiros que se preparem, porque o churrasco ajuda o mal de Alzheimer por causa das aminas heterocíclicas. O que é isso? É quando o churrasco, a carne, ela é aquecida na brasa, né? Ela sofre uma ação, primeiro que a gordura fica supersaturada, você tem a formação do benzopireno, que é daquela formação que vem do próprio carvão junto com a carne, e as aminas heterocíclicas, né? Que elas são substâncias formadas pela exposição da carne, da proteína da carne, então, ao carvão. Aí você vai dizer, mas no passado as pessoas não tinham isso? No passado as pessoas não faziam um churrasco desse jeito, elas queimavam a carne direto no fogo, né? Então, hoje o carvão, muitos desses carvões usados em churrasco são carvões que são todos contaminados, né? Então, carvões que vêm já preparados aí, que eliminam, então, uma quantidade muito grande, então, de substâncias tóxicas, principalmente o benzopireno, né? E aí as aminas heterocíclicas. Agrotóxicos em geral, né? Que também favorecem aí toda essa... E tudo isso, tem muito mais coisa, né? Então, seguindo aqui, para a gente poder, então, entrar em detalhes maiores aqui, né, sobre a questão do Alzheimer, aqui está, então, o que acontece, então, para a pessoa se prevenir também e saber
Que a grande questão é o seguinte: a pessoa vai vendo essas coisas e fica pensando que qualquer esquecimento tal, pode ser já mal de Alzheimer. Não entra nisso, não é bem assim, né? A fase inicial são lapsos de memória recentes. Esses lapsos, eles são, assim, são raros. Depois a pessoa começa a esquecer pequenas coisas, a mudança de comportamento. Então, a pessoa fica falante ou vice-versa, essa coisa assim, a mudança de comportamento. Você começa a ver que ela mudou o estilo dela, né? Então, o senso de direção é comprometido também, a pessoa começa a se perder. Então, está numa rua, então ela vai virar, não sabe aquela rua onde vai dar, começa a dar essas situações. Está no supermercado, algum lugar, não sabe realmente o que foi comprar ali. Então, já começa isso na fase inicial, né? Aí, depois tem uma situação que a pessoa fica mais agressiva, etc. Depois tem dificuldade de fixar uma informação. Ou esquecer chave, esquecer pequenas coisas, realmente pode ser realmente fator, né? Assim, já um início de algo, mas não é que isso obrigatoriamente seja mal de Alzheimer. Na questão intermediária, já tem a perda da memória, a repetição. Então, por exemplo, da mesma informação, a pessoa repete a mesma coisa. Ela chega assim: hoje eu fui na cidade e comprei pão. Aí daqui a pouco ela volta para o mesmo quadro, mesmo aposento, e fala a mesma coisa. Eu fui na cidade e comprei pão. Depois a pessoa já falou, você já falou isso? Ah, já falei, então tá. Depois que ela vem e falou, de novo, já comprei, fui na cidade e comprei pão. E isso é já fator para a gente poder, então, já se preocupar quando a pessoa começa a ter essa situação, né? Então, havendo estranhamento, alternância, um estresse psicológico, a pessoa começa a perceber que ela começa a ficar muito, muito, muito nervosa, que ela começa a ver que ela está esquecendo de fato as coisas. E na situação grave, a dependência física de outras pessoas para levar aos lugares, etc. Aí no final a deglutição pode ficar prejudicada, a pessoa não engole, aí surge feridas, etc. Bom, enfim, né? Esses são os dados, é só para a gente poder ter melhor. Agora, não pense em qualquer memóriazinha fraca, o cansaço cerebral. Ninguém consegue fazer um cálculo matemático depois de um dia inteiro fazendo em viagem, etc. Você se cansa mesmo, né? Então, o cérebro cansado. Então, tem hoje muitos recursos para isso, e o principal nós vamos falar aqui. Então, cuidado com o mal de Alzheimer, porque ele pega a pessoa desprevenida, né? Tá, situações assim, você tem que começar a fazer um trabalho de prevenção. Agora, a pergunta que já foi feita aqui, que eu aproveito para responder, é se tem reversão. Infelizmente, pode melhorar muito. Na verdade, o bom tratamento chamado holístico, né? Ele vai justamente bloquear o processo. Então, a magnetoterapia, a bionanotecnologia, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, tudo isso ajuda a bloquear. Então, se você puder interromper o processo de progressão, de destruição dos neurônios, é isso que vale. Já ajuda. A pessoa, pelo menos, mantém a cognição, a capacidade de compreensão das coisas. Então, aí está realmente, assim, essa doença é uma doença que tem crescido muito, né? Ela pega pessoas que você nem imagina que podem estar realmente com mal de Alzheimer. E sobre o que mesmo que eu estava falando? Qual é a aula de hoje? Como? Entendeu? É mais ou menos isso. Então, desse jeito que a pessoa começa, assim, a não ter noção do que está acontecendo. Então, ela perde realmente a concepção do momento e o que estava sendo feito recentemente, né? E pode ter boa lembrança do passado. Às vezes a pessoa diz, não, eu lembro bem, me conta detalhe e tal, mas esquece, por exemplo, né, onde deixou as coisas e onde estacionou o carro, eventualmente e tal. Então já dá trabalho para a família, né? Então aqui é o seguinte, então o que nós temos que fazer? Na verdade, é importante a gente saber que o grande recurso hoje, assim, além da questão alimentar, além da correção dos hábitos, de evitar os fatores ambientais como alumínio, né? E ter atividade física é importante. A vida sedentária favorece demais realmente não só o mal de Alzheimer, mas uma série de doenças, e principalmente, né, a atividade física oxigena o cérebro. Um dos grandes fatores também que desencadeia o mal de Alzheimer é justamente, né, a vida sedentária, a falta de oxigenação cerebral. Aí aumenta o gás carbônico, as células cerebrais elas ficam com o ambiente mais ácido e com isso elas vão então degenerando mais rapidamente, né? E aí o grande recurso é de fato a nanoproduto, né? A gente tem o saúde do cérebro, né? Que ele justamente ele tem os elementos do chá verde associado aí então com outros
outros componentes. Então veja que o Nanolux Saúde do Cérebro ele tem as vitaminas e os nutrientes, não só a vitamina, mas outros nutrientes também, principalmente polipeptídeos. Peptídeos não tem, mas tem polipeptídeos que já são aminoácidos, né, agregados, que melhora a capacidade cognitiva. O que é isso? Capacidade de realmente percepção, né, e reduz a fadiga cerebral e ajuda a organizar os pensamentos. Então vejam, o que a gente precisava fazer ali naqueles neurônios alterados, né, é justamente aqui, esse slide aqui, ele vai servir bem. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos vir aqui nessa massa, nessa região, e fazer com que o corpo tenha a capacidade de retirar esse amiloide daqui. Pode retirar, na medida em que a gente conseguir fazer umas nanopartículas inteligentes, elas venham aqui e elas trabalhem porque a visão especial, na verdade, da nanopartícula, né, para a área afetada, o que acontece é que essa não só, assim, que na verdade se a gente conseguir fazer com que a deposição da substância amiloide, que aconteceu, as pessoas não estão ouvindo? Ok. A substância amiloide pare de se depositar, isso vem então da correção alimentar, atividade física, tá? Vem do uso de substâncias, de suplementos como o ômega 3, a redução então do consumo de quantidades grandes de produtos amiláceos também, tá? Laticínios em excesso, então começa a haver uma redução disso, da oferta, pelo menos, de substância amiloide. E aí a nanopartícula, aí vem, se ele puder associar com magnetoterapia, acupuntura, tudo isso vai ajudar, né? Porque a medicina comum, ela procura sempre um remédio para Alzheimer, na verdade tem que pensar no tratamento conjunto, holístico, né? Então, a nanopartícula vem aqui e ela vai reduzir isso. Agora, o neurônio que morreu, ele não vai viver de novo. Se uma pessoa com Alzheimer, ela perdeu 5 bilhões de neurônios, esses não vão nascer de novo, gente. Não tem como. Então, por isso que pode-se dizer que a gente pode melhorar a cognição, pode melhorar bastante, mas você não tem a recuperação realmente do que foi perdido. Isso aí seria um absurdo, né? Não tem a mínima condição, né, de se acontecer uma coisa desse tipo, né? Então, o que acontece, né? Então, nós temos aqui o uso constante da saúde do cérebro, né, da saúde do cérebro, ele vai cada vez mais, então, e faz a prevenção, inclusive. Agora, você ajuda também com o comportamento, então, a vida mais harmônica, as leis naturais, né? Agora, se você tiver uma pessoa com Alzheimer em casa, né, você não pode dizer para ele, não esquece de tomar o saúde do cérebro, que vai esquecer. A verdade, o humor aqui meio estranho, mas acontece que você que tem que cuidar disso. Agora, isso é para você usar, e não só isso, mas você vai indicar as pessoas, assim, e começa isso já com 40 anos. Hoje, mal de Alzheimer, ele começa com 25, 30 anos, só vai se desencadear mais tarde, 45, 50, e lá adiante, né? Hoje, cada vez menos idade, as pessoas estão cada vez mais, quer dizer, a incidência do Alzheimer está cada vez maior em idades menores. Eu já tive paciente com mal de Alzheimer com 47 anos, uma senhora já apresentou doença, já todo sintoma de mal de Alzheimer, né? E se você me perguntar, o resultado é bom, mais um coadjuvante aí, porque a nanopartícula, também do saúde do cérebro, vai ali atuar. E por que vai atuar? Aqui está o chá verde, que é a base, então, das partículas da bionanotecnologia, de onde são retiradas as partículas. Tem ação adaptógena, ou seja, tem ação antioxidante, aí combate os radicais livres que atacam, então, o neurônio. Tem ação anti-inflamatória, né? Isso eu estou dizendo, nesse caso aqui, só para entender, é o chá verde, isso é o chá mesmo, né? Então não é só a planta, e para fazer o saúde do cérebro, assim como outros nanolux, se usa então a Camellia sinensis, que é chamado chá verde. Mas aqui é o chá mesmo da Camellia sinensis. O chá feito com a água fervendo, ele já tem essa ação antioxidante, anti-inflamatório, desintoxicante e imunomodulador. Tá? Então, quando você tem a nanopartícula, ele vai ter uma ação infinitamente maior. Então, aí ele vai lá. Aí, só que aí, quando é nanopartícula, ele é uma partícula inteligente. Ela vai, então, se associar à área do corpo justamente que está afetada. O que não faz o chá verde. O chá do chá verde da Camellia sinensis,
Ele tem ação antioxidante? Tem, anti-inflamatório tem, desintoxicante tem, imunomodulador. Só que ele não tem o tropismo pela área afetada, ele vai agir como um todo. Aí, nesse caso aqui, o que a gente tem é assim, vamos já, então, para a saúde do cérebro agora, então. Ele vai ter uma ação antioxidante muito profunda, vai combater o radical livre lá dentro, então, do neurônio. A ação anti-inflamatória vai reduzir as aminas inflamatórias que prejudicam e fazem com que as células vão morrendo. A ação desintoxicante, sim, vai também ajudar a tirar metal pesado, alumínio, chumbo, mercúrio, tudo aquilo que vem até dos agrotóxicos, que produz, então, a destruição dos chamados neurônios. E imunomodulador, porque ele vai fazer o sistema de defesa, ele, então, tenha realmente uma melhor saúde para proteger, então, o organismo, não deixar que haja realmente uma formação de doença autoimune, porque também tem o fator autoimune, o mal de Alzheimer, que está sendo estudado hoje, que o corpo produziria anticorpos contra suas próprias células, né? Isso é uma coisa muito séria. Então, aí está a ação, então, explicado completamente aí, né? Quando começou essa questão, então, dos adaptógenos, e aí o chá verde, então, já na fase da situação de nanotecnologia, ele vai, então, ter, assim, essa ação. Então, os adaptógenos compreendem uma ação, o aumento da tensão, aumento da tensão, resistência à fadiga, né? Além de reduzir os prejuízos relacionados ao estresse. O estresse é um forte, né, incentivador aí da formação, então, aí da nossa, da situação da doença, né, das doenças cerebrais, né. Então, reduzindo o estresse, e aí, nesse caso, a pessoa que é muito estressada, ela pode tanto usar o saúde do cérebro como o anti-estresse, né. E aí, o homem ou mulher associa também saúde do homem ou saúde da mulher, consequentemente, né, segundo cada situação, tá? Então, a gente está explicado como é que funciona, então, o saúde do cérebro e como ele pode ser associado aí com outros nanolux também. Aí está, então. Então, na área aqui, eles agem, o nanolux, saúde do cérebro, vai agir como um modulador de resposta, tanto na suprarrenal quanto no próprio sistema nervoso. Tanto o sistema nervoso central, né, com a célula onde há a doença do mal de Alzheimer não é uma doença do sistema nervoso central, não do periférico, tá? Mas o imunomodulador, o adaptógeno, ele vai agir ali também, então aumenta a resistência física e psíquica ao estresse. Na área psíquica, os adaptógenos reduzem o prejuízo causado pelo estresse e ainda melhora a cognição e a memória, dando tranquilidade emocional. É assim que funciona, então. Aí está explicado como é realmente o impacto, o resultado disso. Então, esse estímulo físico, psíquico, etc., aumenta, então, a função do sistema nervoso autônomo, suprarrenais e neurotransmissores cerebrais, para aumentar a capacidade e a força e energia do corpo e, consequentemente, os neurônios ficam enriquecidos com isso, ok? Então, a gente brinca com essa doença, com as coisas e tal, sempre tem até muita piadinha, assim, sobre o Alzheimer e tal, mas é uma coisa muito grave mesmo, uma coisa séria, né, que a gente tem que tomar muito cuidado e atenção à nossa saúde cerebral. Então, usando a nanotecnologia, você tem aí uma condição de, pelo menos, você fazer uma prevenção. E não esqueça que não adianta só ele se você, então, come muita gordura, muita fritura, muito açúcar e tem uma vida sedentária, etc. e tal, ok? Então, o que se procura justamente é assim, com a idade, né, a gente procurar, sempre existe necessidade aí de a gente desenvolver isso, né, realmente é sempre assim, a jovialidade, né, assim, procurar sempre bons ideais de vida, né, procurar sempre ter o cérebro ativo, né, evitar, assim, uma coisa que deixa o cérebro realmente assim, muito cansado é assim, a mesmice, por exemplo, das coisas que são colocadas na mídia, né, ficar assistindo, então, novelas sem você pensar, quando já vem empacotado, por exemplo, novelas e mais novelas, onde vem empacotado o sentimento, para você, ali, se você perceber bem, se você olhar um jornal hoje em dia, um telejornal, as notícias não duram mais do que 15 segundos, ou no máximo 30 segundos, né? Logo passa dando notícia e tudo mais. Então o cérebro, ele não tem tempo realmente de elaborar aquela informação. De modo que é importante pensar em contato com a natureza, né, atividades físicas, esportes, alegria, usar a mente, fazer jogos, então, jogos de memória, né, e sempre estar atuando aí de forma a viver em harmonia com as leis naturais, né.
Então fica dado hoje aí, são 10 minutos, eu vou guardar 10 minutos aí justamente para a gente poder então responder as perguntas, já que o pessoal da outra vez também quis mais tempo com as perguntas. Então, eu fico à disposição para responder e termino por aqui a apresentação, então. Ok? Espero ter cumprido. Hoje, então, nós iniciamos já a nossa sequência com o primeiro produto, né? Aí, com detalhe, depois de ter já feito toda, então, nas 3 anteriores, na verdade, 4 apresentações anteriores, nós fizemos uma digestão e metabolização do que foi apresentado durante o congresso, já lá com o Pierre, né, lá em Americana, e agora aqui nós temos já um aprofundamento, vamos iniciar hoje, começando com saúde do cérebro, e na próxima semana vamos escolher, né, vai finalizar com o Secret, né, que na verdade que é o geral, né, e vamos entrar, depois vamos ver o que mais aparece, ok? Então, eu fico à disposição, nós temos mais assim 8 minutos aí, para gente está sendo gravado, né? Está sendo gravado, sim, a massa grava sempre aí, porque depois nós vamos repetir. Aí, bom, o Davi perguntou, ômega 6 favorece o Alzheimer? Não entendi. Porque existe o seguinte, você tem os ômegas, né? Eles são ácidos graxos poliinsaturados, que vem de origem vegetal, obviamente, né? Você tem o ômega 3, o ômega 6 e o ômega 9, né? São os 3 principais. Então, o ômega 3, na verdade, eles são os ácidos graxos insaturados com a dupla ligação no terceiro átomo, né? E aí, com isso, na terceira molécula, e com isso você tem ali o ômega 6. O ômega 6, já que é o ácido linoleico, ele tem que estar em proporção de 2:1, quer dizer, no máximo 2 de ácido linoleico, ômega 6, para 1 de ômega 3. Não é assim na nossa alimentação moderna. Infelizmente, as frituras com óleo de soja, óleo de milho, girassol, etc., muita fritura dá mais repetitiva, ela dá uma tremenda concentração de ômega 6, e o ômega 6 ele tem ação inflamatória, ele ativa a cascata do ácido araquidônico, favorecendo a inflamação. Aí lá no cérebro, além de todos aqueles fatores, a gente tem então aminas inflamatórias ou estruturas inflamatórias prejudicando. Então tem que reduzir o ômega 6, então fritura, então, e usar mais então ômega 3. E a linhaça no reino vegetal, no reino animal são os peixes, a grande fonte, peixe de água gelada, salmão, bonito, sardinha, etc. E no reino vegetal a gente tem a linhaça. E para quem não tem essa informação, a linhaça tem 3 a 6 vezes mais ômega 3 do que o peixe. Então a linhaça é um grande recurso, né? E eu aqui em casa uso linhaça todos os dias, né? Então semente de linhaça dourada tem ômega 3 em grande quantidade e equilíbrio. Muito bem. Aí que mais? Perguntas aqui. Aí, Judéfa, quem fez cirurgia para redução de estômago pode usar Nanolux? Deve usar Nanolux. Nanolux não tem contraindicação nenhuma, porque não é remédio, viu, José? Então não estamos falando em remédio. Não alopatiza, então, a bionanotecnologia. Nós precisamos estar sempre entendendo o que é a Nanolux, o que é a bionanotecnologia. É uma tecnologia moderna, que faz nanopartículas que vão retificar, vão corrigir. Elas são restauradoras da função, não são alopatia. Embora a gente tenha anti-estresse, anti-TPM, etc., na verdade, mas saúde do cérebro, saúde da mulher, na verdade, são ações chamadas sistêmicas e alguma coisa específica, obviamente. Tá? Uma pergunta de cada vez. Né? A grávida pode tomar chá verde? Então, o chá verde, a grávida tem que evitar o chá verde em quantidade maior, talvez uma xícara aqui a colar e tal, mas o chá verde em grande quantidade ele é muito estimulante, né? Ele não pode ser usado chá verde. Agora, o biotecnologia do Nanolux deve usar, não tem essa ação tóxica, não é tóxico, não vejam, por favor, os produtos com um grau de toxicidade, não tem isso não, ok? Então vamos lá, aí meu cunhado com pelotas no braço, o que ele usa? Nesse caso, olha, aqui a questão, gente, hoje eu gostaria que vocês ficassem, assim, se restringissem à aula do dia, ou à apresentação do dia, tá? A gente vai pegar coisas assim, isoladas, não dá não, ok? João, faz o seguinte, manda lá para o site Job The Life, todo o detalhe do seu cunhado, que a gente pode orientar, já que temos o serviço aí no site da Job The Life, e nós respondemos aí essas questões. Aqui eu quero me concentrar no saúde do cérebro aqui e no que foi tratado hoje, ok? No caso dele aí, tem que ver que coisas é essa que ele tem no braço, né?
Então não dá para dizer pelotas no braço, é uma coisa muito inespecífica, né? Muito bem. Doença de Parkinson, qual é o produto de causa? Saúde do cérebro. Laura, saúde do cérebro, se for homem conjunto com saúde da mulher, saúde do homem, mulher, saúde da mulher, né? E usar também aí o Secret, também pode colocar o deitar, que é o clássico, né? Mas é isso, saúde do cérebro de manhã, e saúde do homem ou da mulher durante o dia, e o clássico ao deitar, ok? Então, Davi já agradeceu. Pelo que entendi, se expor a situação onde o raciocínio mental é explorado, contribui na prevenção do Alzheimer, certo? Certíssimo, Wesley. Porque a atividade cerebral, ela sempre... Você, na verdade, você potencializa os neurônios quando você os usa. Então, eles ficam mais energetizados. Você está usando aquela função. Agora, se a pessoa fica sem usar, assim fica lendo gibizinhos e coisas que não prestam, então não pensa, não usa o cérebro, né? Então, muitos aposentam. Por que acomete mais de idoso? Porque muitos se aposentam e acham que a vida acabou. Sai do trabalho, não faz mais nada e fica ali. Vai passear com o netinho no parque e levar o cachorro para passear de manhã, não tem mais vida ativa. Tem pessoas com 95, o Oscar Niemeyer, com 104 anos, ele fazia projetos, né? Ele vendeu um projeto com 103 anos de idade, um magistral para a França. Né? Quer dizer, você vê, então isso é atividade cerebral. Tem que estar sempre utilizando o cérebro. Né? A pessoa tem ponto de safena como a Mari, tem pressão alta, pedras no rins, pode tomar um Nanolux. Olha, pois ela pode ter aceleramento do coração. Nada disso, Carmen, não tem nada disso. Pessoa que tem ponto de safena como a Mari, pressão alta, pedras no rins. A pessoa, não é aquela que ela pode tomar, ela deve tomar. Ela deve tomar. Claro que deve tomar. Tem que tomar, realmente, fazer o uso. É interessante entender que os nanolux, eles são companheiros de vida, são recursos de companhia que acompanham a sua vida. Tá certo? Então, um plus, por exemplo, numa gripe ou numa situação que você está com dor, está afetada, etc. E tal. Então, aí, entrando num grave, uma situação grave, mais adiantada, então usa o plus, né? Usar o biogel como realmente um grande antisséptico aí, porque é nanopartícula. Então, essas coisas todas, saber utilizar o anti-estresse, anti-TPM, né? Saber usar, então, saúde da pele, saúde, então, dos cabelos, porque aí você tem aí essa direção, né? Uma menina de 5 anos pode tomar plus para prevenir a gripe? Pode. Não prevenir, não. O plus não é para prevenir, né? Se ela começa a sentir, você vê que a criança de 5 anos... Na verdade, serve para qualquer idade. O plus não. O plus realmente porque ele tem também o própolis associado, é bom que realmente só seja dado para condensar. Mas ele não tem toxicidade nenhuma, não é? Pode dar sim. Quando começa a ver esse menino, começa a tossir, começa a ficar com gripe, espirrar, etc., pode dar sim. Pode dar 10 gotinhas aí com fogo d'água, pode dar 2, 3 vezes ao dia, claro que pode, né? Agora, não vai dar para prevenir, não tem nada. A menina não tem nada. Para que vai dar o plus? Não precisa. É só cuidar. Uma boa alimentação, evitar o açúcar, evitar esses doces demais que as crianças usam, essas mentiras que tem na televisão aí, de consumir coisas que dizem que fazem bem, que só fazem mal, e assim está. Né? Então, áudio. Então, muito bem. Eu não entendi se aí o menino, o Carlos está pedindo se... alguém pode me ajudar com o meu áudio? Sim, eu pensei que você estava perguntando o que pode dar no seu áudio. Aí eu sei que não tem saúde do ouvido ainda no Nanolux. Então, mas eu entendo. Agora que eu vi que é alguém, não o quê? Eu pensei que era uma pergunta para mim. Não posso tomar Nanolux porque sobe a minha pressão. Não sobe não, Sebastião. Não sobe não. Não sobe não. Alguma coisa que você está comendo, porque os produtos da biotecnologia não têm efeito colateral, porque eles não são medicamentos, são nanopartículas. Não tem como, não tem como. Então é o seu sal, é a tua alimentação, alguma coisa próxima à hora que você usa então o produto é que está causando aí, talvez, nessa pressão. Você vai ver que não pode, realmente, não tem como. Ok. Cérebro, pode causar dor de cabeça? Não pode causar. Pode causar talvez assim, como se começa a desintoxicar quando a pessoa está muito intoxicada, mas não é como, não tem efeito colateral, não. Os nanolux não tem efeito colateral porque não é medicamento. Eu vou ficar sempre repetindo isso para você. Qual a dosagem? Uso puro ou diluído em água? Olha, você pode, como sempre se fala, depende, eu, por exemplo, já acostumei com o gostinho, né? Parece um vinagrezinho.
Pode colocar debaixo da língua, até melhor. Mas pode pôr numa colherinha d'água. Aqui está. Para uma pessoa que... E a água, sim, procurar uma água de qualidade, uma água mineral, etc. Né? Alcalina de preferência. Para uma pessoa que já está com mal de Alzheimer, além da saúde do cérebro, o que mais lhe pode ser indicado? Então, usar 3 vezes ao dia o saúde do cérebro, tá? E usar o Plus ao deitar. Pode usar o Plus ao deitar. Muito bem, Carmen. Tomei no loop clássico ou pele para tratar alergia, só que piorou demais. Por quê? Não é, então, efeito colateral. É desintoxicar. Olha, a pele é séria. A pele é o maior órgão do corpo e o órgão onde você mais faz a sua desintoxicação. Né? Então, aumentou porque você está muito intoxicado. As nanopartículas estão jogando para fora o que não presta, as toxinas. Então, continue a usar, melhora a sua alimentação, pratique atividade física, faz sauna, faz massoterapia, isso vai melhorar. Sou safenado e tenho pressão alta, estou me sentindo ótimo. Muito bom, continua. As perguntas serão respondidas sobre o ok, muito bem. Então a gente vai ficar por aqui, as outras perguntas, por favor, vocês podem então encaminhar para o site of the Life. E lembre-se, você tem uma missão de levar esse benefício, não guarda para você não, né? Leva para todos